Boa noite, né, pessoal? Tô gravando aqui a aula. Primeira pergunta, todo mundo viu o vídeo aquele vídeo lá que eu falei da aula assíncrona? Todo mundo viu? É importante ter visto aquele vídeo lá, viu? Aquele vídeo, gente. Pronto, beleza. Tô vendo aqui que muita gente tá dizendo aqui que viu. Show de bola, certo? E vi depois de responder o questionário. Pronto, beleza. Responderam o questionário? Tem que responder o questionário, viu? Responde o questionário, faz no formato PDF e submete lá pelo Google Escolar, certo? Aliás, o Google Classroom, desculpa. O prazo já acabou? Não? Sim, acabou. Acho que era até hoje, né? 7 horas, né? 7h30, até o horário da aula. Pronto, beleza. Até às 19 horas, né, Débora? Pronto. 7h30, 19h30, né? Beleza. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, olha só. Por que ver aquela aula era importante? Aquela aula era importante porque eu vou falar certas coisas, certos conhecimentos que... Bruno disse que não está no Classroom. Bruno, tem que ver isso aí, viu? Seu nome está no que acadêmico, tem que ver isso também lá no que acadêmico, viu? Eu vou, depois da aula aqui, eu vou fazer a chamada, certo? Pelo que acadêmico. Quem não tiver no que acadêmico, que procure o Credit para ver como é que está essa situação aí que tá na disciplina, mas não está no que acadêmico, certo? Procure ver esse negócio o mais rápido possível. Muita gente veio falar para mim que não está no Classroom. Aí eu acabei adicionando, mas eu não sei se está se tá no sistema, né? Bruno disse que já está resolvido. Então, se está resolvido, beleza. Se não está no Classroom, a gente já colocou, certo? Eu já coloquei você no Classroom, não, Bruno? Não tá? Pois manda e-mail para mim o mais rápido possível. Pra gente resolver isso aí. Antônio, Débora acabou de mencionar uma turma que pedi. Certo, Débora? Beleza. Pode ser, Bruno. Depois que acabar a aula, pode ser. Viu? Perfeito. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o que é que a gente vai trazer para a aula de hoje? A aula de hoje, gente, é sobre... a gente vai começar o conhecimento de programação. E para poder começar o conhecimento de programação, a gente tem que falar de algoritmos, certo? Então, a aula é de hoje é sobre isso, é sobre algoritmos, certo? Professor, o áudio, o vídeo está travado para mim. Eu vou sair e entrar novamente para ver se melhora. Tá certo, Tiago. Veja aí. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, certo? Então, o capítulo 2 do que se trata a aula de hoje é sobre introdução ao algoritmo, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a definição do algoritmo. O que é um algoritmo? É um conjunto de instruções ordenadas, veja o que tem dizendo aí, ordenadas, não ambíguas, utilizadas para resolver um determinado problema em um tempo hábil, tá? A gente vai ver o que significa essas ordenadas, não ambíguas, resolver um determinado problema em tempo hábil. O que eu quero dizer com ordenada? A ordem das instruções pode influenciar no resultado. Então, por exemplo, se você está fazendo um algoritmo para fazer um bolo, você não pode, por exemplo, colocar o bolo no forno sem você fazer a massa do bolo. Então, a ordem influencia no resultado, certo? Então, essas instruções têm que estar ordenadas. Primeiro você vai fazer a massa do bolo, para depois você colocar na forma, para depois você botar no forno, certo? Não ambíguas. As instruções têm que ser claras e objetivas. Não pode dar mais a dúvidas e incerteza. Por exemplo, no exemplo do bolo que eu falei agora, você vai fazer o bolo e vai colocar no forno. Mas que forno que é? É o forno micro-ondas ou forno a gás? Então, esse tipo de coisa, se você fala só forno, tem que gera ambiguidade, certo? Então, esse tipo de ambiguidade, você tem que eliminar. Tá ok? Resolver um determinado problema. Do que adianta um algoritmo que não resolve corretamente o problema proposto? Por exemplo, você quer fazer um algoritmo para fazer um bolo de chocolate. Do que adianta você seguir essa receita de bolo e no final você ter um bolo de morango?
Então você não resolveu o problema, certo? O seu problema era fazer um bolo de chocolate e no final você fez um bolo de morango. Então o que acontece? Seu algoritmo tem algum erro, certo? Ele não está resolvendo corretamente o problema proposto. Embora ele esteja fazendo um bolo, mas não é um bolo exatamente da qual você se pressupôs você fazer, certo? Que era um bolo de chocolate. Acabou fazendo um bolo de morango. Vai comer, amor? Vai tomar café? Oi? Quer? Por que tu tá vermelho? Por causa do óculos. Essa Quer tomar café? tá chorando? Pronto. Em todos os casos, professor, mas em todos os casos a ordem influencia o resultado. Nem em todos os casos a ordem influencia o resultado. Viu, George? Nem sempre influencia o resultado. Certo? Tudo depende de quais são as instruções. Tá certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de que a ordem não influencia no resultado. Resultado. Por exemplo, você está fazendo o bolo, certo? Aí você bota a farinha e depois você bota o leite. Tanto faz você botar o leite primeiro e depois a farinha. Certo? No final das contas, você está fazendo a massa. Então, tanto faz você botar a farinha e depois o leite, como você botar o leite e depois a farinha. Certo? Então, nesse caso, a ordem não influencia no resultado. Mas tem casos que, dependendo das instruções, elas influenciam no resultado sim. Então, você tem que estar atento para esse tipo de coisa. Certo, George? Então, também tempo hábil. O algoritmo precisa encontrar a solução em um tempo finito. Não serve se demorar 100 anos para solucionar. Por exemplo, existem certos problemas, gente, que demoram muito tempo para ser solucionado. Certo? Então, esse tipo de problema, de solução, não interessa para a gente. Interessa eu ter uma solução para um problema em um tempo que eu vou poder consultar a solução. Certo? Por exemplo, no exemplo do bolo, do que adianta eu ter uma receita para fazer um bolo de chocolate se demora 1 ano para fazer? Vai passar minha fome e eu não como bolo. Então, isso não interessa para a gente. Certo? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de algoritmo, não interessa a gente. Interessa um que encontra uma solução em um tempo finito, em um tempo hábil, em um tempo que eu possa utilizar essa solução. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Vamos seguindo. Bom, e a utilização do algoritmo? O algoritmo deverá ser desenvolvido por um programador e este será executado pelo computador. Então, quando você está fazendo um algoritmo, você tem que imaginar que você está dando instruções que são dadas ao computador. E o computador é que executará. Então, se você chega para o computador e diz assim, computador, some 2 números. Então, você está dizendo para o computador, olha, é você que tem que somar 2 números. Quando você diz, por exemplo, mexa a massa do bolo, você está dizendo ao computador, computador, eu quero que você mexa a massa do bolo. Certo? Então, as instruções que você vai dar no seu algoritmo são ordens que o computador que deve executar. Certo? Para ser mais específico, quem vai executar essas instruções é a CPU, como a gente viu na aula passada. Então, quem executa as instruções do algoritmo é a CPU. Tá certo? Então, a gente tem que imaginar que essas instruções a grosso modo, são executadas pelo computador. Certo? Bom, e quando eu estou desenvolvendo um algoritmo, eu tenho que passar por 4 etapas, tá? Que etapas são essas? A primeira etapa é a análise do problema, certo? Então, eu vou estudar o problema e como resolvê-lo. Eu vou definir os dados de entrada, o processamento e a saída dos dados. O que eu preciso de informação para resolver aquele problema, como eu vou processar os dados daquele problema, como é que eu vou fazer a análise daquilo ali, e depois como é que eu vou dar a saída da resposta dos meus dados, certo? O segundo passo é a elaboração do algoritmo. Então, eu vou fazer a aplicação de ferramentas para a descrição do meu problema e sua solução. Eu tenho que fazer uma sequência de passos que descreva o meu problema e que me dê a solução do meu problema, certo? A terceira etapa é a verificação. Eu vou verificar se o algoritmo resultante soluciona o problema proposto. Ou seja, será que se eu seguir, eu tenho como problema, por exemplo, fazer o bolo de chocolate. Será que após analisar como é que eu tenho que fazer esse bolo, que eu elaborar o algoritmo de fazer um bolo de chocolate, eu vou verificar se realmente esse algoritmo me dá um bolo de chocolate, porque ele pode me dar um bolo de morango, certo?
Elton, nesse caso que se aplica metodologias ágeis, certo? Elton, isso aí é um negócio mais pra frente, bem mais pra frente, certo? Eu não vou tocar desse assunto agora. O que a gente tá falando é um negócio bem mais simples, bem mais básico, certo? A gente está falando de elaborar um algoritmo, de uma sequência de passos para elaborar um algoritmo, certo? Metodologias ágeis já é outra coisa totalmente diferente. Tá? E finalmente, a última etapa do desenvolvimento do meu algoritmo é fazer a codificação, é a transformação do algoritmo em instruções em uma linguagem de programação, certo? Então, a gente não vai tratar agora de como é que faz a transformação do algoritmo em instrução de uma linguagem de programação. Mas eu vou mostrar para vocês como esse algoritmo se transforma em uma linguagem de instruções em uma linguagem de programação e quão próximo do algoritmo é isso, certo? Eu vou fazer mais para você ver isso aí, tá ok? Bom, vamos pegar um exemplo aqui na etapa de desenvolvimento. Imagine o seguinte problema, certo? Um professor do curso técnico em informática do IFPE deseja utilizar um computador para lhe auxiliar no cálculo da média de cada estudante em uma disciplina. Tá? Veja só, é para auxiliar no cálculo da média de cada estudante em uma disciplina. Aí vamos fazer o quê? A primeira coisa que eu vou fazer é análise. No meu caso, no exemplo 1. Vamos analisar o problema. Aí, como é que eu vou analisar o problema? Eu penso assim, ó. A forma de calcular a média é a mesma para todos os estudantes das disciplinas? Aí a resposta é, vamos imaginar que a resposta seja um sim. Aí a segunda pergunta que você faz é, que tipo de média é essa? Porque o problema não diz que tem que calcular a média de cada estudante? Então, que média que é essa? Porque existem vários tipos de média. Existe média aritmética, existe média geométrica, existe média harmônica, existe outros tipos de média que talvez média ponderada, certo? Que é o que a gente usa na nossa disciplina. Então, a pergunta é, que tipo de média é essa? Então, como a gente está só simplificando o problema, a gente está ilustrando o problema, como é que são as etapas, eu vou imaginar que seja uma média aritmética simples, tá? Como é que é essa média aritmética simples? Eu vou somar a quantidade de notas e dividir, aliás, somar as notas e dividir pela quantidade, tá certo? Alguém levantou alguma mão aí? Não, tem alguém que quer participar da chamada. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Voltando. Então, aí você pergunta aqui, o próprio professor quer auxiliar no cálculo de uma média de cada estudante em uma disciplina. Aí você pergunta, tá, mas quantas avaliações tem nessa disciplina? Aí vamos supor que tem duas, tá? Porque são duas unidades. Uma nota para cada unidade. A unidade 1 tem uma nota, a unidade 2 tem outra unidade. Tem outra nota, certo? Bom, aí a pergunta é, aí estou analisando o problema. Aí quais são os dados necessários para calcular a média? Então, eu vou precisar da quantidade de notas, no caso duas notas, e seus respectivos valores. No caso, nota 1 e nota 2. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Eu estou analisando o meu problema. Dado um problema, eu estou analisando. Certo? Então, vamos seguindo. Aí, vamos elaborar. O segundo passo é a elaboração do algoritmo. Lá do exemplo 1. Então, como é que eu vou elaborar esse algoritmo? Presta bem atenção. Esse algoritmo vai ser assim, ó. Você vai dar ordens para o computador fazer. Então, a primeira instrução que você vai dar é dizer assim, solicite, computador, né? Entre aspas. Computador, solicite na tela que o usuário digite a primeira nota. Aí o usuário vai digitar a primeira nota. Aí o segundo passo que você vai dizer ao computador é, leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde-a. Aí a pergunta boa é, o computador vai ler do teclado essa nota e vai guardar aonde? Pergunta boa. Onde é que o computador vai guardar essa nota que foi digitada? Na memória. Que memória? A gente tem vários tipos de memória, Arthur. Na memória RAM, muito bem. Débora, Breno, Maria, Elton. Na memória RAM, exatamente. Ele vai guardar nessa memória RAM, tá? E por que ele guarda na memória RAM? Pergunta boa. Por que na memória RAM? Porque informação temporária. Não, Arthur.
por conta do contato com a CPU. Exato, Breno. A resposta correta é a de Breno. Porque CPU vai precisar pegar essa informação e vai fazer uma soma, vai fazer um cálculo com ele, vai fazer alguma coisa com ele. A CPU só lê lá da memória RAM. Então, quando o usuário digitar essa nota e for guardar lá na memória RAM, ele tem que a CPU vai lá na memória RAM e vai buscar essa informação, certo? É exatamente o que o Breno falou. Ele vai precisar, a CPU vai lá, ele auxilia a CPU, ela guarda informação para diminuir o uso. Para diminuir o uso não, Maria Eduarda. A memória RAM tem uma comunicação com o processador. Então, quando a CPU precisa fazer o cálculo da memória, ele vai lá na memória, vai fazer algum cálculo, ele vai lá na memória RAM, pega esses dados, faz o cálculo e depois coloca de novo na memória RAM. Edvaldo pergunta, no caso ele tem que guardar em uma unidade ligada à unidade de processamento. No caso, a unidade de processamento você quer dizer CPU, né, Edvaldo? Se sim, é exatamente isso aí. Isso, então é isso aí mesmo que você disse. Certo? Mas vamos seguindo aqui. Então, o terceiro passo, o HD não está ligado diretamente à CPU. Não, Alexandre. Não está ligado diretamente à CPU, não. Tem circuitos que estão ligados antes dele. Ah, esse negócio de ponto é mais detalhe de hardware, certo? Aí eu vou fugir disso aí. Tá? Vocês vão ver uma disciplina talvez de hardware, eu não sei, talvez que fale sobre isso aí. Se não for, dê uma pesquisada sobre isso, porque isso aí, o meu objetivo é só saber de CPU e memória RAM, certo? Tá joia? Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, o terceiro passo é solicite na tela que o usuário digite a segunda nota. Então, você está falando para o computador, solicite na tela que o usuário digite a segunda nota. Então, o usuário vai lá e digita a segunda nota, tá? O quarto passo é leia do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarde-a. Então, mesma coisa, o computador vai ler lá do teclado a segunda nota que o usuário digitar e vai guardar na memória RAM, certo? O quinto passo, você está dizendo ao computador, ó, soma as duas notas, divida por 2 e guarda este resultado, certo? Tá joia? Finalmente, o sexto passo. Mostre na tela o resultado obtido no passo 5. Que é justamente o quê? A média que você calculou. Vê se não é. Você digitou a primeira nota. Leu do teclado a primeira nota e guardou. Solicitou na tela digita a segunda nota. Leu do teclado a segunda nota que o usuário digitou e guardou. Somou as duas notas. Dividiu por 2 e guardou esse resultado. Então, se eu somo as duas notas e divido por 2, eu estou... O que é que Davi está falando? Isso pode ocorrer em apenas um único comando. Qual, Davi? Esse de somar as duas notas, dividir por 2 e guardar esse resultado? Não, o que eu quero dizer, vocês conseguem me ouvir? Sim. É porque tem todo um passo a passo, né? Então, Isso. se a gente poderia resumir esses passo a passos, em vez de ser 6 passos, serem apenas 2 ou 3 no máximo. Dependendo do que a gente vai fazer, você pode reduzir em 2 ou 3, tá? Eu estou fazendo assim para ficar mais didático. Mas a gente vai ver já como é que eu faço esse negócio de ler do teclado, a primeira nota, que o usuário digitar, guardar, somar 2, guardar resultado. A gente vai ver isso em instrução de programação, tá? Esse passo a passo é da CPU, não de nós no programa. Não, Arthur, esse passo a passo é de nós. Ó, gente, tá perdendo o foco, viu? Vamos focar pra cá, vamos. Vamos focar pra aula. Vamos lá. Então, mostrar na tela o resultado obtido no passo 5. Então, se você prestar atenção aqui, quando você somou as duas notas, dividiu por 2 e guardou esse resultado, e mandou mostrar na tela, você está mostrando o quê? O cálculo da média de um determinado aluno dessa disciplina aí, certo? Bom, aí o terceiro passo que eu tenho que fazer é a verificação. No caso, exemplo 1. Se o usuário informar os valores notas 6 e 8, o resultado será a média, será 7? Será que isso acontece? Então vamos lá ver. Então tá aqui. Solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Leia do teclado a primeira nota que o usuário digitou e guarda. Aí eu peguei e guardei um 6.
Solicite na tela que o usuário digitou a segunda nota. Leia o teclado da segunda nota que o usuário digitar e guarde. Aí vamos supor que o usuário digitou um 8. Soma as duas notas. 6 com 8 dá 14. Divida por 2, dá 7. Guarda esse resultado, que é o 7. Mostre na tela o resultado obtido no passo 5, que é 7. Então, se o usuário informar 6 e 8, o resultado será 7? Sim. Ou seja, por enquanto, o nosso algoritmo está correto. Aí, e se o usuário informar os valores nota 0, 0, o resultado da média será 0? Vamos verificar. Também tem que verificar esse tipo de coisa. Porque isso não pode acontecer. Não pode acontecer do aluno tirar 0 e 0, não. Pode. Então, se isso pode acontecer, aí ele tem que informar a média corretamente, que é 0. Mesma forma também, se o usuário informar 10 e 10, o resultado tem que ser 10. Será que isso vai acontecer também? É outra forma que você tem que você fazer a verificação também. Então, vamos lá. Solicite que o usuário digite a primeira nota. Leia o teclado da primeira nota que o usuário digitar e guarde. Vamos supor que foi 0. Solicite na tela que o usuário digite a segunda nota. Leia o teclado da segunda nota que o usuário digitar e guarde. Vamos supor que foi 0 também. Soma as duas notas. 0 mais 0 é 0. Divida por 2. 0 dividido por 2 é 0. E guarda esse resultado. 0. Mostre na tela o resultado obtido no passo 5. 0. Então, corretamente, o algoritmo está funcionando. Aí, e se o usuário informar os valores notas menos 6 e 8? O resultado será de quanto? Aí a pergunta boa é a seguinte: esse algoritmo está prevendo esse tipo de coisa? Quem sabe me dizer? Não. O algoritmo não está prevendo esse tipo de coisa. Eu botei só para você pensar nesse tipo de coisa, tá? O algoritmo não está prevendo esse tipo de coisa. Mas seria uma coisa que você poderia pensar que vai acontecer, que pode acontecer. Sim, esse tipo de coisa pode acontecer. Mas eu não vou me ater a esse tipo de coisa, certo? De verificação de resultado, de número e tal. Eu não vou verificar. Eu vou só verificar se o algoritmo faz corretamente. Esse tipo de entrada de dados, se é negativo, se não é e tal, a gente não vai se preocupar com isso por enquanto, tá? Eu só estou mostrando isso para você ficar em alerta que no mundo real você precisa prestar atenção nesse tipo de coisa. Mas para fins de aprendizado, eu não vou cobrar esse tipo de coisa. Tá certo? Tranquilo, gente? É só para você se ligar. No mundo real tem que pensar esse tipo de coisa. Mas aqui eu não vou pensar nesse tipo de coisa, não. Tá certo? Só para você pensar. Bom, aí não se assuste com isso, não. Tá? Eu estou mostrando para vocês aqui o quarto passo, que é a codificação. Eu não estou preocupado que você entenda exatamente o que está aqui, não. Mas eu só quero mostrar para vocês que tem uma certa familiaridade, uma certa similaridade com o que foi mostrado no algoritmo com o que você vai ver em linguagem de programação. Por exemplo, o passos não tá nos passos, mas eu declarei variáveis, eu declarei uns elementos chamados variáveis que são representações de memória RAM. Se eu vou guardar alguma coisa na memória RAM, eu tenho que criar representações para aquilo ali, certo? A gente vai ver isso mais na frente. Eu só estou mostrando que, do jeito que aparece nota 1, primeira nota ou nota 1 no meu algoritmo, vai aparecer uma coisa parecida lá na minha codificação. Do mesmo jeito que aparece segunda nota ou nota 2, não, Bruno, não é ponteiro não. Certo? Ixi, acaba vai lá em ponteiros. Eu acho que você está falando que a verificação é feita em if else, não é isso? Também não. Também não. Vocês estão muito na frente. Vocês estão muito na frente. Vamos devagar. Tem gente que já tem algum conhecimento sobre isso aí, mas vamos devagar, gente. Vamos devagar. Eu estou falando do básico do básico. Tá certo, Bruno. Certo? Vamos devagar. Eu estou falando do básico do básico. Eu não estou falando de ponteiro, nem estou falando de coisa lá na frente, não. A gente está falando de coisa simples, certo? Eu estou falando de algoritmo ainda, sequência de passos, gente. Certo? Vamos devagarzinho. Tem muita gente ainda que não começou. Esse negócio aí de ponteiro, de método ágil, não sei o que, isso aqui é lá para frente do curso. Certo? Vamos devagarzinho. A gente vai construir o conhecimento.
certo? Então vamos lá. Então, veja só. Aqui lá no algoritmo tem esses dois passos aqui, né? Solicite na tela que o usuário digita a primeira nota e leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde. Veja que aqui eu tenho de alguma forma, eu tenho uma instrução que aparece, ó, digita a primeira nota. Ou seja, eu estou pedindo para o usuário digitar a primeira nota. Então vai aparecer uma instrução aí que vai fazer esse tipo de coisa. Que vai mostrar na tela alguma forma de você pedir a primeira nota. Do mesmo jeito, vai aparecer alguma coisa para ler do teclado essa primeira nota e guardar na memória RAM. Certo? Veja, nota 1 está aparecendo. Do mesmo jeito que apareceu primeira nota ou nota 1 lá no algoritmo, apareceu nota 1 ou nota 2 aqui na minha codificação. Do mesmo jeito que aparece média lá meu algoritmo, vai aparecer média na minha codificação também. Certo? Então, ó, do mesmo jeito que eu solicito na tela para o usuário digitar a segunda nota, aparece aqui também, ó, digita a segunda nota. Na codificação vai aparecer esse tipo de coisa também. Certo? Aí no quinto passo eu digo, ó, soma as duas notas. Então eu vou fazer, ó, nota 1 mais nota 2. Tá vendo que tá aparecendo uma soma de notas aí também? Então do jeito que aparece lá no algoritmo, aparece na codificação também. Essa similaridade que eu quero mostrar para vocês. As duas coisas são similares. Na verdade, todo programa de computador também é um algoritmo. Só que é um algoritmo escrito em quê? Em uma linguagem de programação, gente. Certo? É isso que eu tô mostrando para vocês, devagarzinho. Aí, soma as duas notas, divido por 2. Então, ó, essa barra aqui é a divisão. Então, divido por 2. Eu estou dividindo também por 2. Aí eu digo, e guardo esse resultado. De alguma maneira, eu estou jogando na média aqui, ó. Eu estou guardando esse resultado também. Certo? Então, aparece esse tipo de coisa, gente. Certo? Então, eu estou mostrando para vocês verem que tem uma similaridade. Aí o sexto passo é, mostre na tela o resultado obtido no passo 5. Então, no passo 5 não é a minha média que está aqui. Então, de alguma coisa eu digo, ó, mostre a média. E ele vai mostrar a média na tela. Certo? Então, da mesma maneira que você fez o algoritmo, o seu programa codificado em linguagem de programação, ele vai ter uma certa similaridade com ele. Certo? Então, algumas coisas para você pensar depois da novela, certo? Para você pensar em casa. Não pense agora não, pense depois. Dá uma olhadinha no slide, vou pegar esses slides, vou botar no Google Classroom também, certo? Para você dar uma olhadinha com calma e você ver, pensar nessas coisas também. E se o professor quisesse calcular a média de uma disciplina que teve 3 avaliações, o que é que eu tenho que fazer? Aí pausa para pensar. E se fossem 10 avaliações? E se fosse 50? E se eu não soubesse previamente a quantidade de notas? Se eu não soubesse se fosse 10, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, e aí? E se a forma de calcular a média mudasse? Fosse uma média ponderada ou uma média harmônica, e aí? O que é que tem que mudar no meu algoritmo para isso acontecer? Então esse tipo de coisa tá aí lançada só para você pensar, certo? Vamos seguindo. Vamos pensar em outro exemplo. Do mesmo jeito que a gente pensou em calcular a média para 2 avaliações, vamos supor que a disciplina houve 3 avaliações agora, em vez de 2 são 3, certo? Aí a pergunta é, se eu botar aqui nesse slide aqui, ó, aliás, vou botar logo na análise, tá? Vamos fazer a análise aqui. A forma de calcular a média é a mesma para todos os estudantes de disciplina? Sim. Estamos simplificando. Que tipo de média é essa? É média aritmética. Quantas variações existem? 3, unidade 1, unidade 2 e unidade 3, certo? Quais são os dados necessários para calcular a média? A quantidade de notas, que são 3 notas, e os respectivos valores. Nota 1, nota 2 e nota 3. Aí a pergunta agora é a seguinte. Se eu botar nesse slide aqui, para 2 notas, você consegue elaborar o algoritmo para 3 notas? Sim ou não? Então pega o lápis e papel e vai fazer aí agora. Pega o lápis e papel e vai fazer agora. Vou dar um tempinho para você fazer, certo? Tá aí. E se fossem 3 notas, como é que você teria que fazer? Pega um lápis e papel aí e tenta fazer aí agora. Enquanto você vai fazer, eu vou pegar um gole d'água.
Como é a mesma pergunta? Tá. Deixa eu botar aqui. Posso repetir sim, Breno. A pergunta é o seguinte. Como é que eu faço para elaborar um algoritmo para resolver o problema de calcular a média de 3 avaliações? Aqui está de 2 avaliações. Como é que seria de 3 avaliações? Essa é a pergunta. Não, escreva no papel aí. Não precisa escrever aqui não, no chat não. Escreva aí no papel aí, escreva aí um papel aí na sua casa aí. Já tá escrito, Arthur? Beleza, então espera um pouquinho aí. Débora já fez também, Arthur já fez. Vamos esperar só um tempinho pro resto do pessoal fazer, tá certo, gente? Já fizeram aí? Então vamos lá. Eu não sei como você fez, tá? Mas uma possível solução, lembrando que o algoritmo pode ter mais de uma solução, tá, gente? Pode ter mais de uma forma de você fazer o algoritmo. Esse aqui é feito Nescau, feito Nescau não, é feito Neston. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, inventa a sua, certo? Desde que entregue o resultado esperado, se você seguir os passos do algoritmo, ele dá o resultado esperado, perfeito, certo? Então vamos lá. Quais seriam as etapas do algoritmo? Seria essa daqui, ó. Solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Leia do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde. Solicite na tela que o usuário digita a segunda nota. Leia do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarde. Quinto passo, solicite na tela que o usuário digita a terceira nota. Sexto passo, leia do teclado a terceira nota que o usuário digitar e guarde. Sétimo passo, some as 3 notas, divida por 3 e guarde esse resultado. Oitavo passo, mostre na tela o resultado obtido no passo 7. Ou seja, ele vai somar as 3 notas, dividir por 3 e guardar esse resultado. Certo? Aí, do mesmo jeito que você fez esse algoritmo aqui, você tem que passar por terceiro passo, que é a verificação do algoritmo. Será que se o usuário informar os valores notas 6, 8 e 7, o resultado será a média 7? Então, você tem que testar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeira nota foi 6. Aí, segunda nota, 8. Terceira nota, 7. Certo? Se você somar as 3 notas, vai dar 21. Dividido por 3 dá 7. Guardou esse resultado. Mostra na tela o resultado obtido no passo 7. Foi 7? Foi. Então, o algoritmo está correto. Certo? Se o usuário informar os valores com notas 0, 0 e 3, o resultado da média será 1. Porque isso pode acontecer, não pode? Pode. Como também pode acontecer de as notas serem 0, 0 e 0. O resultado da média será 1, 0. Você tem que verificar isso também. Certo? Então, vamos lá. Primeira nota foi 0, segunda nota foi 0, terceira nota foi 3. Então, soma as 3 notas. 0 com 3 dá 3. Divida por 3 dá 1. Guarda esse resultado. 1. Mostra na tela o resultado obtido no passo 7. Foi 1, foi 1. Então, o algoritmo está correto. Certo? Mesma forma, eu botei aqui para você pensar, para você analisar, se umas das notas forem negativas. Não que eu vá cobrar esse tipo de coisa, mas só para você pensar que esse tipo de coisa acontece no mundo real. Certo? Então, vamos passar aqui para a codificação aqui desse exemplo. Eu botei exemplo 1 aqui, mas exemplo 2, tá? Desculpem, vou corrigir. Tá? Então, no exemplo 2, o que é que a gente tem? Veja que aparece o nome, do mesmo jeito que eu falei, solicite na tela que o usuário digita a primeira nota. Aí tá aqui, ó, digita a primeira nota. Tá vendo que no algoritmo, na linguagem de programação aparecem os elementos? Veja que aparece nota 1, nota 2, nota 3, aparece média também, certo? O resto é detalhe, tá? Eu entendi unidade como semestre, escrevi algo nada com nada. Acontece, Edivaldo, você está começando agora, certo?
Acontece. Não se preocupe com isso. Tá? Vamos corrigir e vamos seguir. Então, ó, digita a segunda nota. Então, da mesma forma que eu digito a segunda nota, que eu solicito lá para digitar a segunda nota, eu estou pedindo aqui para digitar a segunda nota aqui também na minha linguagem de programação. E do mesmo jeito que eu peço para digitar a terceira nota, eu peço também lá. Aí lá no meu algoritmo eu tenho dizendo soma as 3 notas, então tá aqui, ó. Some nota 1 com nota 2 com nota 3. A barra da divisão, que é dividida por 3. E guardo o resultado da minha média. O resultado não está lá na média, lá no algoritmo, então tá aqui, ó. Depois eu mando mostrar a média, que é onde está o resultado dele. Ele vai mostrar a média corretamente. Então, eu não estou preocupado que você memorize esses detalhes aqui. Eu só estou preocupado que você veja a similaridade que tem uma coisa a ver com o algoritmo que você fez, com o programa que você está fazendo. Isso aqui, gente, que está mostrando aqui para vocês, é seu programa de computador. É isso aqui que o computador vai executar. É isso aqui que o computador vai entender e vai executar instrução por instrução. Veja que tem uma certa similaridade com o quê? Com o nosso algoritmo. Esse é o ponto principal que eu quero que você enxergue, que você veja. Certo? Então vamos seguindo aqui. Aí eu tenho o seguinte problema. Um professor do curso técnico informático do IFPE deseja utilizar um computador para lhe auxiliar a determinar se um estudante está aprovado ou reprovado em uma disciplina. Tá? Bom, aí o que a gente tem que fazer? É aprovado ou reprovado em uma disciplina. O que significa esse aprovado e reprovado em uma disciplina? Certo? Veja que o professor é do curso técnico em informática do IFPE. No curso técnico em informática do IFPE, a média é diferente, tá, gente? A média é diferente do curso de vocês. Então, esse tipo de coisa eu tenho que perguntar. Ou seja, quando é que um estudante está aprovado ou reprovado? Um estudante está aprovado se sua média for maior ou igual que a média de aprovação. No caso, estamos simplificando. A média de aprovação é 6, tá? Na de vocês é 7. Mas aqui no curso de técnico, a média é 6, tá? Que tipo de média é esta? Também é uma média aritmética, porque a gente está simplificando, certo? Então, continuando minha análise, quantas avaliações existem? Eu tenho 2 avaliações, unidade 1 e unidade 2. É uma nota para cada avaliação. Novamente, estamos simplificando, porque a pessoa pode fazer várias notas para compor a unidade 1, como várias notas para compor a unidade 2. Mas eu só estou simplificando. Eu tenho uma nota só para cada unidade, certo? Então, quais são os dados necessários para calcular a média? Eu preciso da quantidade de notas, 2 notas, e seus respectivos valores, nota 1 e nota 2. E também preciso da média de aprovação, que no caso é 6, certo? Como é que vai ser os passos do meu algoritmo? Então, o primeiro passo é solicite na tela que o usuário digite a primeira nota. O segundo passo é ler do teclado a primeira nota que o usuário digitar e guarde. Terceiro passo, solicite na tela que o usuário digite a segunda nota. Quarto passo, ler do teclado a segunda nota que o usuário digitar e guarde. O quinto passo é somar as 2 notas, dividir por 2 e guardar esse resultado na média. Aí veja que o sexto passo veja bem, aqui está o pulo do gato no sexto passo. Ele diz, ó, se a média obtida for maior ou igual que 6, o aluno está o quê? Aprovado ou reprovado? Escreve aí, gente, no chat. Aprovado. Aprovado. Então o passo 6.1 é informe na tela que o estudante está aprovado se a média obtida for maior ou igual que 6. E se ela não é maior ou igual que 6, ela só pode ser o quê, gente? Se a média não é maior ou igual que 6, ela só pode ser o quê? Menor que 6. Cuidado com isso, gente. Tem gente que fala que é menor ou igual que 6. Não é menor ou igual que 6. Ela é menor que 6. Se o número não é maior ou igual que 6, ele só pode ser o quê? Menor que 6. Certo, gente? Então, muito cuidado com isso. Então, se a média obtida não for menor que 6, então informe na tela que o estudante está reprovado. Certo? Exatamente, Breno. Kelvin, Breno, Edinaldo. Exatamente, o aluno Vitor, o aluno está reprovado. Aí vamos verificar isso aí. Se o usuário informar os valores nota 6 e 6, o estudante está aprovado ou reprovado? Então vamos lá.
Solicite na tela que o usuário digita a primeira nota, leia o teclado da primeira nota que o usuário está igual. Foi um 6. Solicite na tela que o usuário digita a segunda nota, 6. Leia o teclado tal, foi o 6, né? Soma as duas notas, 6 com 6 dá 12, divide por 2, 6. Guarda o resultado na média. A minha média é 6. Se a média obtida for maior ou igual que 6, ela é maior ou igual que 6? Ela é igual a 6. Então, informa o quê? Na tela que o estudante está aprovado ou reprovado? Eu vou mostrar na tela qual o estudante está aprovado. Ou seja, o meu algoritmo está refletindo corretamente o que eu espero do mundo real, certo? Se o usuário informar os valores 0 e 0, o estudante está aprovado ou reprovado. Se você jogar lá no algoritmo, você vai ver que ele vai mostrar que está reprovado, tá? Se o usuário informar os valores notas 6 e 5, o estudante está aprovado ou reprovado. Então, a gente tem que testar esse tipo de coisa no algoritmo? Tem. Vamos estudar, vamos verificar? Então, tá aqui. Solicite no usuário digita a primeira nota, tal, foi um 6, certo? Leia do teclado a segunda nota que o usuário está igual, foi um 5. Soma as duas notas. 6 com 5 dá 11. Divida por 2, dá 5,5. Guarda o resultado na média. Se a média obtida for maior ou igual que 6, ela é maior ou igual que 6? Não, ela é menor que 6. É 5,5. Então, então vou informar o que na tela? Informe na tela que o estudante está reprovado. Certo? Ou seja, o meu algoritmo está refletindo corretamente o que eu espero do mundo real. Por quê? Porque eu testei, eu fiz a verificação, eu verifiquei isso. Certo? Esse passo de verificação, gente, é muito importante. Por quê? Para vocês terem uma ideia o quão importante é essa verificação, existem cursos superiores por aí que existem, que ensinam só você fazer verificação de algoritmo. Existem disciplinas só para fazer isso. É o que a gente chama de teste de software. Mas nesse caso você vai fazer testes automatizados. Você vai fazer um programa que testa um programa. Certo? Mas você fazer a verificação, você testar o seu algoritmo, você testar o seu programa, é fundamental. Tá? É fundamental de você fazer. Certo? Aí, novamente, para outros valores, fica aí para você verificar depois se está correto ou não o seu algoritmo. Tá? Aí repara, da mesma maneira que você viu, expressou lá no seu algoritmo, vai aparecer aqui uma linguagem de programação. Então, aparece nota 1, aparece nota 2 e aparece média. Então, ó, digita a primeira nota, digita a primeira nota, aí vai aparecer aqui também no seu programa. Digita a segunda nota, aí você vai ler essa nota do teclado e vai guardar. Você vai calcular a média, ó, vai somar a nota 1 com nota 2 dividido por 2. Aí, vê só, lá no seu algoritmo não tem o se. Em linguagem de programação, a linguagem de programação é escrita em inglês. Então, do mesmo jeito que aparece aqui em português se, lá na linguagem de programação vai aparecer o se, mas vai aparecer em inglês. Se em inglês é if. Então tá aqui, ó. If média for maior ou igual que 6, o estudante está aprovado. O else é senão. Se não o quê? Se a média não é maior ou igual que 6, ela só pode ser o quê? Menor que 6. Então, mostra na tela o estudante está reprovado. Tá vendo que tem uma similaridade? Tá vendo que o que aparece no algoritmo está aparecendo na linguagem de programação? É isso que eu espero que você entenda, que você veja isso aí. Certo? Bom, eu acho que já deu para dar uma sacadinha aí, que existem alguns operadores de aritméticos básicos que aparecem na nossa linguagem de programação e que podem aparecer também em algoritmos se você quiser simplificar também, porque, por exemplo, eu botei aqui um exemplo. Eu botei aqui, ó, soma as duas notas. Aqui em soma as duas notas, você pode fazer nota 1 mais nota 2. Divida por 2, eu botar barrinha 2, não posso? Pode. Eu poderia fazer essa continha aqui, ao invés de escrever por extenso as operações que eu estou fazendo. Então, para a gente trabalhar tanto em linguagem de programação quanto em algoritmo, você pode usar esses elementos aí. O mais para adição, o menos para subtração, o asterisco para multiplicação, o barra, cuidado para não confundir barra com contrabarra. O contrabarra é deitado para a esquerda, a barra é deitada para a direita. A barra deitada para a direita, do jeito que está aí na tela, é a divisão, certo? E o sinal de porcentagem, gente, é o resto da divisão. Tá certo, gente? Uma dúvida até agora, por aí?
Tudo jóia, né? Edivaldo, não é conta-barra, é contra-barra. A contra-barra tem alguma função? Tem. Contra-barra tem função, certo? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aí, certo? Contra-barra tem função? Tem, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Nem vou falar dela, certo? Vamos ver um outro exemplo, exemplo 4. Aí no exemplo 4 diz assim, ó. Uma loja de venda de computadores deseja utilizar o computador para lhe auxiliar no cálculo do preço final de um computador. Para efetuar esse cálculo, assuma que 45% é relativo ao imposto e o lucro na área de 15%, certo? Aí tem até uma observação que eu coloquei, ó. No Brasil, paga-se o imposto antes de vender o produto. Assim, o lucro deve ser calculado com base no preço de compra e do imposto pago, certo? Isso significa o seguinte, isso aí significa que eu vou pegar o preço, vou calcular o imposto, que é 45%, vou somar com o preço do computador, para depois calcular o lucro em cima de 15% em cima do preço do computador, preço de compra do computador, junto com o imposto. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Analisar o problema. O que é o preço de fábrica? É quanto custa o computador quando a loja adquire da fábrica. Como calcular o imposto? O imposto é calculado em 45% com relação ao preço de fábrica. Como calcular o lucro? No Brasil, como o imposto é pago antes da venda, então deve-se calcular 15% do lucro com relação ao preço de fábrica e do imposto. Ou seja, do lucro com o imposto. Certo? Ou desculpa, calcular os 15% do lucro com relação ao preço de fábrica com o imposto. Certo? Aí vem o seguinte detalhe. Como é que eu calculo uma porcentagem? Porque no computador, que é diferente da calculadora, não existe a operação porcentagem. Certo? Não existe a porcentagem. Essa porcentagem deve ser calculada da seguinte forma. Ou você usa o valor do percentual igual ao valor vezes o percentual dividido por 100, ou você faz valor do percentual igual ao valor vezes 0 ponto percentual. Certo? Eu vou exemplificar isso já, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não tem. Deixa eu exemplificar isso aqui. Certo? Também eu posso calcular o valor acrescido de um percentual. No caso, o valor final é igual a valor mais valor vezes 0 percentual ou valor vezes 1 ponto percentual. Calma que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá, gente? Eu quero dizer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui um programa aqui, que eu vou explicar isso para vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero dizer que eu não tenho o valor do percentual. Então é o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu tenho um valor qualquer. Aí para simplificar as contas, é exatamente, Davi, exatamente isso aí. Vamos supor, só para simplificar as contas, vamos supor que eu tenho 100 reais. Vou botar até aqui, ó. O valor que eu quero é 100 reais, certo? Tá aqui, ó, 100 reais, certo? Aí você quer calcular um certo percentual disso aí, certo? Por exemplo, quanto é 10% de 100 reais? A gente sabe que 10% de 100 reais é 10 reais, não é isso? Mas como é que eu faço para o computador calcular isso aí? Se eu quero saber o valor vou botar assim, de 10%. 10%. Quanto é isso? Eu vou pegar 10% de 40, o algoritmo é 0,4 vezes 100. Espera aí, Ednaldo, como é que é? 10% de 40. Tipo assim, 10% de 40 é 4, É 4, né? Isso? certo. Aí eu colocaria 0,4 vezes 100. Não, aí seria vezes 10, né? Porque se você botar 0,4 vezes 100, vai dar 40. Você anda uma casa, vira o 4. Anda mais uma, vira 40. Deixa eu fazer isso daqui e depois eu tiro essa dúvida com mais colocaria calma. 40 vezes 0,4.
Oi? Não, desculpa, pode continuar. Só. Tá. Então, tá aqui, o valor 10%. Aí você vai pegar o quê? Você vai pegar o valor e vai multiplicar, ó, por 0. Você não quer 10%? Então você bota 0,10. Deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho. Então, se você quer o valor de 10%, você vai pegar o valor e multiplicar por 0,10. Se você quisesse o valor de 20%, valor de 20, vou botar assim, de 20. Vou botar assim, percento. Você ia pegar o quê? Ia pegar o valor e multiplicar por quanto? Por 0,20. Certo? E assim sucessivamente. Agora, por exemplo, se você quisesse o valor de 5%, aí está aqui, valor de 5%. 5%. Você vai fazer o quê? Vai pegar o valor, exatamente, Débora, vai multiplicar por 0,05. Certo? Muito cuidado com isso. Aí, se você está acrescentando o valor, o que é que você tem que... Aí, se você está com dúvida nisso, que tem gente que fica com dúvida nisso. Certo? Tem gente que tem dúvida. Se você está com dúvida, você pode fazer assim, ó. É outra forma de fazer. Em vez de fazer esse valor aqui, multiplicar por 0,10, porque esse 0,10 aqui, gente, de onde é que eu tirei esse 0,10? Eu tirei disso aqui, ó. Não é 10%, você está fazendo 10%. Professor, no caso, esse valor seria qualquer um? Sim, Vitor, qualquer valor. Qualquer valor, certo? De onde eu tirei esse 0,10? É a conta que eu faço, não é 10%? Mesma coisa aqui, ó. Do 20. Como é que seria do 20% aqui? É a mesma coisa eu fazer assim, ó. Valor 20%. Se você dividir 20 por 100, dá 0,20. Se você dividir 10 por 100, vai dar 0,10. Ou 0,1, né? Fica ao gosto do freguês. Eu gosto de botar 0,10 porque fica mais claro para você que é 10%. Certo? Então, Fabrício, qual é o correto? Aí repara, fica a gosto do freguês. Se você quiser fazer assim, você faz. Se você quiser fazer dessa outra forma aqui, você faz. Do ponto de vista de computação, é mais otimizado, é mais rápido você fazer essa conta daqui. Mas eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em que você consiga fazer as coisas corretamente. Tá? O Arthur fala assim, o valor foi definido uma linha antes, valor igual a 100. Basta modificar o valor e o código continua funcionando. Exatamente, Vitor. Tu consegue... Ah, tá aqui. Eu botei 100 reais, mas se eu botasse 200 reais, por exemplo, quanto seria 10%? Seria 20. O microfone tá aberto aí, viu? Pronto, já fechei. Certo? Aí repara, e se você quiser calcular alguma coisa somada a um percentual, por exemplo, fulaninho ganhou 20% de aumento. Como é que você calcula 20% de aumento? Aí para você calcular 20% de aumento, você faz assim, ó. É valor. Vamos supor que você tá aqui, ó. Multiplica por 1,20. É de volta. Exatamente. Eu posso multiplicar por 1,20. Certo? Por exemplo, tá aqui, ó. Novo salário. Seria quanto? Seria o velho salário vezes 1,20. É uma forma de você somar os 20%. Ou você pode fazer como? Você pode fazer assim, ó. Ou você faz assim, ó. Novo salário. É outra forma de fazer também. Fica a gosto do freguês. Velho salário mais velho salário vezes 0,20. É outra forma de fazer também. Você calcula os 20% e soma com o velho salário. É outra forma também de fazer. Tá? Esse cara daqui de baixo é uma forma, digamos assim, mais por extenso dessa daqui, ó.
certo? Por que 1,20? Porque esse 1 aqui é como se estivesse pegando o velho salário e somando mais 20% dele. Viu, Débora? Essa forma aqui de baixo aqui, você entendeu essa forma aqui de baixo? Essa forma aqui de cima é equivalente a essa forma aqui de baixo. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Uma dúvida. Diga. No caso, a máquina entenderia no processo a ordem matemática de... Ótima pergunta. Ótima pergunta. A linguagem de programação, ela entende na mesma coisa da matemática. O que eu quero dizer com isso? Assim, ó. É uma pergunta mais para frente, mas tudo bem. Vamos supor que você está calculando a média do aluno. Não sei se essa é a sua pergunta que você está fazendo. Se você faz nota 1 mais nota 2 dividido por 2, esse resultado aí não dá um resultado que você espera, não. Por quê? Quem sabe me dizer? Porque ele vai ler de acordo com o que está escrito ali. Ele não vai fazer, por exemplo, dividir primeiro e depois fazer a soma. Exatamente. Ele vai dividir primeiro para depois fazer a soma. É a mesma coisa. Ordem de precedência, exatamente, Débora, a mesma coisa. A precedência diz que primeiro ele faz a divisão para depois fazer a soma. É a mesma coisa em matemática. Aí você faz, mas eu quero que primeiro ele faça a soma. Aí o que é que você faz? Você tem que alterar a ordem de precedência. Para alterar a ordem de precedência, usa o quê? O parênteses. Você diz, ó, primeiro eu quero que você faça a soma para depois fazer a divisão. Exatamente, Débora. Exatamente. Exatamente, David. Tem que botar parênteses. Exatamente. Exatamente isso. O parênteses, ele serve para alterar a ordem de precedência. O como não obedece à ordem em que foram escritos. Exatamente, Elton. Não, obedece como a forma que foi escrito, não. A ordem da matemática. Certo? Porque se você for botar a ordem que foi escrito, aí a ordem que foi escrita é assim, né, Elton? É. Aí ele vai fazer nota 1 mais nota 2 dividido por 2? Não. Ele vai fazer primeiro a divisão para depois fazer a soma. Para você fazer primeiro a soma, você tem que botar o parênteses. Arthur, eu recomendo você depois dar uma olhadinha no vídeo, tá? Porque a gente já está mais adiantado aqui na internet, aqui na aula. Aí você dá depois essa aula vai ficar gravada e você olha, tá certo? Tô sentindo o sentido do código, não só das contas. Aí sim, Elton, tudo bem. Aí concordo com você. Diego pergunta, professor, poderia ser atribuído a nota 1 mais nota 2 igual a nota 3 e depois pedir para que nota 3 seja dividida? Deixa eu ver sua pergunta, viu, Diego? Poderia ser atribuída a nota 1 mais nota 2 igual a nota 3 e depois pedir para que nota 3 seja dividida? Eu não entendi essa pergunta não, viu, Diego? Desculpe, mas não entendi não. Como assim nota 1 mais nota 2 igual a nota 3? Eu acho que ele está querendo dizer, por exemplo, 2 mais 4 é igual a 6. E depois eu dividi o 6 por 2, por exemplo, para obter uma Peraí, média. deixa eu escrever aqui o que você falou. Pegar o quê? 2 mais 4. Isso, igual a 6 e depois dividir para obter uma média. Eu acho que ele está falando isso. Não, aí você tem que primeiro mandar ele fazer a soma para depois fazer a divisão. Nota 3 não é resultado não, gente. Nota 3 não é resultado não. Média que é o resultado. Cuidado com isso. Viu, Débora? A nota 3 não seria resultado não. Nota 3, lá no caso lá, é o quê? É um dado, é uma informação. Que você vai precisar para poder calcular a média. A média que é o resultado. Seria só no caso de uma forma de classificar. Nota 3 seria o resultado e daí ele faria divisão por 2 e faria a média e armazenaria o resultado na média. Nota 3 não é resultado, gente. Nota 3 é só um valor que você precisa para calcular a nota 3. Lá na média seria assim, ó. Média por 3, né? Vou fazer aqui assim. A média seria assim, ó.
Nota 3 dividido por 3. O resultado é a média. Eu não sei se é isso que vocês estão querendo dizer aí. Não faz sentido eu ter 3 notas dividido por 2. Só se eu calcular a média assim. Assim, é. Isso aqui pode fazer sentido? Pode fazer sentido, não sei. 2 mais 4 dividido por 6, dividido por 2, por 3. O que é esses 2 pontos, Davi? Eu acredito que seja o igualdade, professor. Ah. Não, gente. Não complique, não. Bota uma instrução por linha. Não complique, não, Elton. Primeiro você faz uma instrução por linha, tá? Depois você pensa nisso aí. Faça as operações separadas. Se você tá achando complicado, você pode fazer assim também, ó, gente. É outra forma de fazer, tá? É outra forma de fazer. Seria assim, ó. Ou você faz isso daqui, ou você faz assim, ó. Por exemplo, notas é igual a nota 1 mais nota 2. Aí, qual seria a média? Qual seria a média? A média seria notas dividido por 2. Você pode fazer assim? Posso fazer assim também, gente. Nada impede, não. É isso aqui que vocês querem fazer? Breno falava, usaria muitas linhas desnecessárias, eu acredito, no código. Não, gente, não se preocupe com isso, não. Linha é o de menos. Não se preocupem, vocês estão se preocupando em otimizar o código. Não se preocupe com isso, não, gente. Você pode gastar quantas linhas você quiser. Se você quiser gastar 1000 linhas, você gasta. Não tem problema com isso, não. O negócio é exatamente o que o Kevin está dizendo. Eficiência a gente vê mais para frente. Vamos com calma, gente. Vamos focar nisso aí. Eficiência é lá para frente. Um computador, você fazer a soma de 2 notas e depois somar essas notas dividido por 2, para isso o custo disso é mínimo, é nada. É nada, é praticamente nada. Certo? Você tem um computador com vários gigahertz, até o celular tem vários gigahertz, tem não sei quantos gigas de memória RAM. Isso para ele é nada, certo? Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. O que você tem que se preocupar é com o algoritmo. Fazer o algoritmo, verificar o algoritmo para ver se está corretamente, e é isso que você tem que se preocupar. Tá certo? Então vamos lá. Do mesmo jeito que eu estou somando, eu também posso subtrair, tá? Aí, ao invés de fazer a soma, eu faço a subtração. Tá joia? Então, vamos lá. Então, como é que seria o meu algoritmo do exemplo 4? Eu solicito na tela que o usuário digite o preço de fábrica. Aí, eu vou ler do teclado o preço de fábrica, o usuário digitar e guarde. Aí, eu vou pegar o terceiro passo, pego o preço de fábrica, multiplico por 0,45, que é os 45%, e guardo o resultado. O quarto passo pego o preço de fábrica, some como resultado do passo 3 e multiplique por 0,15, que é os 15%, e guarde o resultado. O quinto passo, some ao preço de fábrica os resultados obtidos no passo 3 e passo 4 e guarde esse resultado. O sexto passo mostre na tela o resultado obtido no passo 5. Aí a pergunta se o preço de fábrica do computador for R$1.000, o preço de fábrica será R$ 1.667,50? Se você seguir esse exemplo daqui, esse algoritmo, o resultado vai dar ok, certo? Depois você testa com calma. E se o preço de fábrica do computador for 1.500, o preço final será 2.525, aí depois você testa com calma para ver se dá isso aí, certo? Bom, como é que seria a codificação desse exemplo 4? Veja que aparece preço de fábrica, aparece imposto, lucro e preço final, que são coisas que aparecem lá no meu algoritmo, certo? Então tá aqui, digito o preço de fábrica. Tá aparecendo da mesma forma lá na minha codificação para pedir para o usuário digitar o preço de fábrica. Aí vê o que acontece. Olha essa linha daqui, Aí essa linha daqui leia do teclado e guarde, né? Pronto, beleza. Aí vê só. Ele está fazendo imposto é igual ao preço de fábrica vezes 0,45. O que é isso? Eu estou calculando o imposto. Quanto é o lucro? É meu preço de fábrica mais o imposto
multiplicado por 0,15. Aqui está 0,15, mas é 0,15. Eu vou corrigir isso aí, tá, gente? 0,15, tá? E quem vai ser o preço final? É o preço de fábrica mais imposto mais o lucro. Fabrício, existe uma maneira mais simples de fazer essas contas? Existe. Dá para fazer isso aqui com uma linha só. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com esse tipo de coisa. Eu estou preocupado com que você entenda o algoritmo. É isso que me preocupa mais. É que você entenda o algoritmo. Tá certo, gente? Tranquilo? Aí, finalmente, ó, mostra o preço final. Aí ele vai mostrar o preço final que foi calculado na linha anterior. Certo? Aí ele mostra para mim o preço final. Certo? Aí tem aí um exemplo 5 que eu vou deixar para você fazer com calma aí em casa, tá? Todo mundo faça esse exemplo 5 em casa, tente fazer. Ele tem o algoritmo, tem a verificação, tem a codificação, mas eu queria que você testasse e fizesse o quê? Você lesse o problema e você tentasse fazer o algoritmo dele. Tá certo, gente? Tá ok? Dúvidas até agora, gente? Certo, Breno? O slide vai ficar salvo. Eu vou enviar para o Google Classroom. Certo? Junto com o vídeo. Tá ok? Então, vou parar a gravação por aqui e vou fazer a chamada, tá? Que já